Você que não fez o RU, você talvez não saiba como funciona a nossa igreja. Mas para cada membro que fez o RU tem um Pix, o pessoal depois vai pegar o seu Pix. Fez o RU agora, né? Tá certo, eu vi que não foi por interesse o teu RU. Ele foi espontâneo, ele foi... Graça e paz, queridos. Você está feliz? Deixa eu ver se é verdade. Você consegue entender quão difícil é você dizer que está feliz e não ter um sorriso no rosto? Para pensar comigo. Você conhece aquelas pessoas que elas estão rindo muito por dentro? Não é a situação do cristão. Ser cristão não é viver em um reino de alegria e ser uma pessoa que só é alegre por dentro. A sua alegria de dentro precisa extravasar. Você precisa ser alguém contente, alegre por onde quer que você passe. Amém? Por onde quer que você passar, as pessoas precisam ver que você é alegre, não é porque do que você tem na conta, do que você tem no armário, na geladeira, mas porque você tem Jesus Cristo em você. Porque você tem alguém que cuida da tua vida, alguém que zela por você, e você nunca mais está sozinho. Ei, preste atenção, você nunca mais estará sozinho. Aleluia, aleluia, glória a Deus, que coisa boa. Queridos, eu tenho algo no meu coração. Eu confesso a você que vendo algumas coisas na internet, eu me vi indo para um lado de ministração, e eu fui orar e eu percebi que era eu querendo ministrar aquilo. Eu falei, a gente precisa falar sobre o que é ser cristão de verdade, e eu percebi que não era o que Deus tinha para essa noite. Então o culto não é meu, é dele, e a gente vai falar do que ele quer que a gente fale. Amém? Mas antes da gente falar, talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, e eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar, mas a gente tem uma cultura aqui na nossa igreja também. Eu gosto de falar e vou refrescar a sua memória. Se eu vir um copo d'água em você, você fica molhado. Se você molhado abraça alguém, você vai molhar essa outra pessoa. Está comigo? Entendeu isso já? Amém. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita dentro de mim e de você. Você pode dizer assim comigo, eu carrego a presença de Deus em mim. Eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus. Amém? Está convicto disso? Então, com essa consciência, eu sou testemunha disso. Existem muitas pessoas que eu abracei e essas pessoas receberam de Deus algo. Eu queria que você desse um abraço a alguém. Então você vai ficar de pé. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Mas eu quero que você abrace alguém com essa consciência do que você carrega. Você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa hoje. Você pode ser o amor de Deus para essa pessoa hoje. Abrace de verdade, abrace como quem ama, abrace como quem se importa, como entendeu que está conhecendo uma parte da família. Você está abraçando o seu irmão em Cristo. Oh, aleluia! 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 Queridos, existem países que estão vendendo o abraço. Eu e você temos a oportunidade de fazer isso aqui, um abraço cheio de amor, de presença. Já abraçou? Pode sentar. Glória a Deus. Talvez você seja do time que odeia abraço. Se Deus te trouxe a essa igreja, isso precisa mudar. E eu posso te dar um conselho: mude isso o quanto antes, porque aí fica mais fácil. Amém? Queridos, a gente tem tantos testemunhos de pessoas que entraram aqui tristes, que entraram aqui chateadas mesmo, enfraquecidas, e num momento como esse, por conta dessa consciência que a gente tem gerado em nós mesmos, coisas nelas são ativadas, elas são levantadas, animadas. Você crê nisso? Você já provou disso? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, é uma alegria nós estarmos em família, e como família, existe algo no coração de Deus a ser comunicado a mim e a você. Não é só mais um culto, mas é o culto onde Deus deseja pegar você, ministrar ao seu coração. Eu gosto demais, e eu quero trazer isso à memória. A Bíblia fala sobre o homem que saiu a semear, e ele semeia. Então existe poder na semente, existe poder naquilo que ele está fazendo, mas a Bíblia fala sobre 4 tipos de solo.
Fala sobre o solo que recebe com alegria, mas não com entendimento, aquele que por conta das pressões se deixa sucumbir, mas ele fala de uma boa terra, e essa boa terra quem determina é você. É você quem precisa decidir estar aqui, e não estar simplesmente aqui, mas decidir estar aqui e ser uma boa terra, onde você ouve a palavra, você acolhe a palavra com mansidão, você compreende a palavra e decide ser um praticante dessa palavra. Amém? Você decide por ser assim? Deus vai ter dificuldade aqui essa noite de encontrar boas terras? Não? Não? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Sabia que existe um jeito correto de adorar ao Senhor? Eu acabei de falar, em espírito e em verdade. Mas sabia que a Bíblia fala que, e não está na ministração ainda não, calma. Você está ansioso? Então, também não, fica tranquilo. Mas a Bíblia fala sobre levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. A Bíblia fala que existe uma maneira de eu e você adorarmos ao Senhor. Não fala que você adora com mãos no bolso, não fala que você adora olhando para o lado, não fala que você adora preocupado com o amanhã. A Bíblia diz que você o adora em espírito e em verdade, e fala sobre uma atitude de rendição mesmo. Fala sobre mãos santas levantadas, e eu gosto porque talvez a gente consiga compreender isso, quando você, se nunca passou por isso, mas quando você tem ali um enquadro da polícia, a polícia até averiguar que você está vivendo tranquilamente ou não, ela pede para que você coloque suas mãos para cima, e as suas mãos para cima está demonstrando que você não vai esboçar reação. Eu estou rendido, você está vendo os meus movimentos, você está... E queridos, de alguma forma a Bíblia fala sobre mãos santas, sem ira e sem contenda, e se a gente pode trazer de maneira natural para o nosso entendimento, é você não oferecendo resistência ao Senhor, é você mesmo fechando os teus olhos e se rendendo ao Senhor. Amém? Amém? E talvez eu estou tendo que ensinar isso para você, antes da gente falar daquilo que Deus falou, porque você se esqueceu que esse é o jeito de adorar. Eu, antes de vir aqui para frente, estava lá atrás. E nos intervalos em que eu abri o meu olho, eu vi um ou dois só com mão levantada. Eu via o pastor está fiscalizando a adoração alheia? A Bíblia fala sobre fiscal de adoração alheia, pastor? Não fala. Mas ela fala que eu sou o seu pastor. Em amor eu preciso te ensinar. Em amor eu preciso te falar. Existe uma maneira de adorar. E eu fico me perguntando, se alguém está chegando aqui nessa igreja hoje, primeiro culto, ela vai entender que nós somos uma igreja do fogo, se ela olhou para você enquanto adorava? Se hoje você reproduzir um adorador como você é, a gente sai daqui com 2 afogueados ou 2 apagadinhos? Calma, a gente não está ministrando ainda não, mas é só para Deus Pensa sobre isso, querido. Mas pastor, eu preciso, queridos, talvez o que está faltando para nós é a consciência de quem nós éramos e onde nós estávamos. Já falamos antes a respeito de uma adoração extravagante. Fato é que talvez você não vai chorar em todo o culto, você não vai, mas assim, precisa existir em você essa consciência do que você está fazendo. Você conhece a história em que Jesus vira tudo no templo? Todo mundo diz e fala desse episódio como um Jesus bravo, um Jesus que se revoltou. Pastor, eu já ouvi dizer que ele não teve muito domínio próprio naquela hora. Ó, que se acerte com o Senhor quem disse isso. Mas quando você vai estudar o contexto, a Bíblia deixa claro que quando você vai ofertar ao Senhor, oferecer o seu sacrifício ao Senhor, precisa existir intencionalidade naquilo. Então você escolhe o melhor animal, você pega do seu rebanho, você vai ao Senhor. Então, queridos, preste atenção, porque era o que te custava. Você escolhe um bom animal, sem mácula, sem defeito. Você escolhe um animal perfeito e você vai até o templo para sacrificar, para oferecer e dar em oferta mesmo aquele animal. Mas a Bíblia diz que o povo já não estava mais tão por dentro daquilo. Já não tinha mais essa devoção de ver o animal. Eles tinham dinheiro e aí na porta do templo vendia o animal. Então vamos fazer o seguinte, deu tempo de pegar? Não deu, não tem problema, na porta da igreja lá a gente compra algum animal.
E eles chegavam lá na hora, pega qualquer animal, vamos oferecer. Jesus viu aquilo e disse, não, é preciso existir preparação para o culto. É preciso existir intenção de cultuar, devoção em cultuar. Amém? Então, queridos, você não pode vir congregar de qualquer jeito. E eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de cheiro, eu não estou falando de batom, eu não estou falando de maquiagem. Eu estou falando que você não pode vir adorar e prestar o seu culto ao Senhor com o coração distante daquilo que você está vindo fazer. E é por isso que é importante você que tem consciência, vir com a consciência correta. Porque vai existir aqueles que vão vir sem consciência, mas que ao olhar para você, ele entenda, existe uma maneira certa de adorar. Existe um jeito certo de estar nesse lugar. E não é de qualquer jeito. Então talvez nós estamos num momento de música, que é o nosso momento de adoração ao Senhor. Embora você esteja fazendo isso desde quando acordou. Mas é o seu momento ali, nós estamos juntos, cantando ao Senhor, nos unindo aos anjos. Que você possa fechar os teus olhos e se esquecer quem está do teu lado. E uma vez que você está diante do Senhor, se derramar, se render, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, se rendendo mesmo ao Senhor. Pastor, eu já sei isso, eu sei que você já sabe, eu estou falando só para você praticar agora. E para você que não sabia, peço desculpa, porque era para nós que sabemos, se estivéssemos fazendo, seria mais fácil para você que não sabia, mas a gente está melhorando, nós somos uma igreja que está crescendo. Você está chateado comigo? Eu vou descer. Amém? Que você no próximo culto, ou nesse culto ainda, que você possa ajustar seu coração e ser mais rendido, e ser mais entregue. Amém? Você está bonzinho hoje, até ontem você não era essa pessoa. Então, se necessário, olha para quem você era, para onde você ia, e diz, Senhor, eu não posso voltar para lá não, eu não vou voltar para lá não, Senhor, eu estou aqui, ó. Meu coração é teu. Letícia subiu falando disso, a gente está falando que Ele é nosso tudo, desse tudo que a gente está falando aí, vamos dizer, eu quero esse tudo aí não. Aleluia! Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios. Eu vou ler na versão NVT, esse versículo só. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios capítulo 5, verso número 7. Na versão transformadora, nova versão transformadora, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pode repetir isso comigo? Porque vivemos por fé. Agora valendo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. Nós somos teus e estamos aqui por você. És a razão da nossa existência. Te damos graças pela tua palavra e pelo acesso que nós temos à tua palavra. Obrigado porque a tua palavra tem moldado o nosso caráter, tem nos feito ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós já não somos quem éramos ontem e sabemos que amanhã já não seremos quem somos hoje. Estamos em constante avanço. E a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. E nós estamos nesse lugar mesmo, nessa vereda, já não nos reconhecendo, Pai, mas progredindo e avançando. Obrigado porque tua palavra nos exorta, ela nos anima, ela nos levanta, e existe em nós esse coração ensinável. Nós não queremos, Pai, resistir aos teus ensinamentos, nós não queremos resistir àquilo que o Senhor tem semeado, ministrado em nosso coração, pelo contrário, existe em nós esse desejo de avançar, e queremos sim, prontamente, rapidamente, dizer sim ao Senhor. Obrigado pela tua unção, que despedaça todo o jugo, e essa noite vai nos ensinar, nos levantar, nos exortar, e nos fazer andar à altura do teu sacrifício naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus, eu estou diante de homens e mulheres que te amam, e têm em seus corações o desejo de acertar, de crescer,
de ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Eu te dou graças, porque a tua palavra carregada de poder fará e produzirá frutos em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, e existe todo um contexto do que ele está falando, mas independente do contexto, esse versículo lido da forma que eu estou lendo, não sai daquilo que nós estamos falando ou iremos falar essa noite. O apóstolo Paulo, ele diz como eu e você devemos viver. Ele não fala como sendo uma fase, ele não fala como sendo um período, sendo um momento. Ele fala sobre como nós devemos viver, caminhar, nos mover. E ele diz que nós vivemos, é como se nós disséssemos assim: você vive respirando, não vive? Você vive acordando. Está comigo? Ele está dizendo: você vive por fé. Amém? Pastor, você já falou disso esses dias. Pois é. E estamos falando de novo. E ele dá, quer dizer, é interessante porque eu fiquei pensando, ele poderia ter dito de várias formas, afinal de contas, ele está falando sobre viver. Ele diz: nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Em outros versículos, em outras passagens, fala-se a respeito de nós não vivermos pelo que sentimos também. Em ambos os casos, ou em todos os casos, o que a Bíblia diz é que eu e você temos uma maneira de viver, de enxergar. E quando o apóstolo Paulo fala sobre nós não vivermos pelo que estamos vendo, ele está falando de um outro tipo de visão então. Porque afinal de contas, eu e você, desde a hora que acordamos, ou desde quando nascemos, e vamos nos entendendo por gente, nós estamos vendo coisas. Nós estamos vendo coisas que irão construindo em nós a estrutura. Está comigo? Então você vê coisas que te dá medo, você vê coisas que te dá coragem, você vê coisas que te influenciam, você vê coisas, e o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você não podemos ser pautados ou vivermos por aquilo que estamos vendo, mas existe um outro estilo de vida, que é por fé. E queridos, eu e você, fé é crer exatamente no que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que não existe outra forma de você agradar a Deus, senão por intermédio de fé. Não é porque você é bonito, não é porque você se arrumou para vir à igreja hoje, não é porque você sabe cantar as músicas. A Bíblia diz que você só agrada ao Senhor se você viver por fé. E é fé no que Ele diz, e nenhuma outra coisa, é acreditar no que Ele diz. Então Deus disse, eu acredito no que Ele diz. A Bíblia diz que quando você acredita e anda naquilo, você está agradando ao Senhor. Eu gosto de um texto que diz: deleita-te no Senhor. Outras versões diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Então quando eu estou nesse lugar em que eu creio no que Ele diz, a Bíblia diz que Ele se agrada e Ele concede os desejos do meu coração. Amém? Só que nós vamos ver, queridos, a Bíblia em outros versículos, em outras situações e ocasiões, vai sempre existir o poder de escolha em mim e em você, e enxergar pelos olhos da fé ou enxergar de maneira natural. Enxergar pela fé é olhar além do natural, é olhar além do que se pode ver. Então eu vejo com os meus olhos naturais, e eu não refuto, eu não digo que é uma mentira, mas os meus olhos e o que eu vejo naturalmente não é a verdade sobre mim. Então eu preciso ver além. Você está aqui? Pastor, aqui eu já estou cansado disso. Pois é, como eu disse para você, eu achei que eu fosse ministrar outra coisa. Eu acho interessante, eu quero falar para você de uma oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz uma oração na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 16 a 19, ele diz assim: não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle e nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É interessante pensar, porque o apóstolo Paulo está orando por mim e por você, ou nessa ocasião, pela igreja de Éfeso, mas ele ora para que pudesse ser enxergado e olhado de uma outra forma. Ele olha e fala que existem olhos que precisam ser iluminados. Ele fala sobre um olhar do coração, ele fala sobre um olhar que vai além da perspectiva natural. Porque talvez essas pessoas, ou a igreja em Éfeso, estava olhando para ela de um jeito apático, de um jeito sem entender a posição delas em Cristo Jesus, ou para o que Deus levantou a igreja naquela cidade, naquele tempo. Então ele olha e diz: não, vocês precisam olhar corretamente, o olhar de vocês precisa ser iluminado, vocês precisam entender para que Deus os chamou, a vocação de vocês, ou a herança que vocês têm em Cristo Jesus, o poder dEle. Porque se como igreja nós não entendermos isso, não nos enxergarmos assim, nós somos uma igreja apática, nós somos uma igreja sem vigor, sem relevância. Você acha mesmo, querido, que agora nós somos a igreja Verbo da Vida em Arujá, nesse espaço, e tudo que nós precisamos ter aqui é uma árvore que tem abacate e macaquinhos? Você acha que Deus nos mudou? Você não sabe do macaquinho? O macaquinho veio aqui hoje de manhã. Eu vi pela internet, tinha macaquinho andando ali. Eu falei: eu não acredito que o macaquinho entrou. Disseram: pastor, deixa, que talvez eles estão querendo mudar a visão. Então... Mas você acha que a gente está nesse lugar só porque agora o lugar é bonito? Se a gente não entender para que Deus nos chamou nesse lugar, pouco importa se o lugar é grande e bonito. Se a gente não for fazer e ser relevante porque Deus nos confiou essa missão, para que estar aqui? Qual o objetivo de estar nesse lugar? Se os nossos olhos não forem iluminados, e se nós não olharmos para tudo à nossa volta e enxergarmos como Deus vê, porque existe uma maneira como Deus vê, e se eu e você olharmos e enxergarmos como nós estamos vendo, ou naturalmente se vê, queridos, vai estar diferente, porque Deus diz: eu vejo, e você diz: Senhor, eu não vejo nada. Você está aqui? Esses dias eu estava na rua e eu ganhei um óculos da minha esposa, ela me tirou no amigo secreto. Calma que eu vou ficar bem bonito agora, calma. Eu tirei a barba e as crianças falam: pai, você está horrível. Tenham crianças sinceras, a gente está criando elas para isso, e quando isso vem sobre você, você diz: não era para ser assim. Mas eu me lembrei disso, esse óculos, ele tem uma lente amarelada. E eu estava na rua esses dias com as crianças, e eu coloquei o óculos, e eu esqueci que eu estava com o óculos. E daqui a pouco eu disse: nossa, tá um sol tão lindo. Olha que sol forte, bonito. E as crianças de cá disseram: amor, não está tudo isso não. Eu disse: não, tá. Ela disse: então, amor, eu estou olhando aqui, parece até que está fechando o tempo. Eu disse: não está, cá. O tempo está, Camila, está muito sol, está um sol bem bonito mesmo, o dia está... E aí eu me dei conta que eu estava com óculos. E aí então o óculos passou pelo rosto de todo mundo, e todo mundo quis ver como eu estava vendo. Eu não sei se você conseguiu entender o que está acontecendo. Mas existe um olhar correto a respeito do que está se vivendo. E quando você estiver vendo com esse olhar, convicto do que você está vendo, as pessoas vão querer ver o que você vê. Eu não sei se você entendeu, mas eu não estou falando de óculos. Para cada situação, se você acordar pela manhã, você pode se decidir: eu vou olhar com os olhos da fé, além do natural, eu vou olhar daquilo que eu estou vendo. Como vai ser o meu dia? Como vai ser o meu estilo de vida? Como eu vou viver o dia hoje? E queridos, a decisão é só tua. É só tua. Simples, lembra disso. Quando você acordar pela manhã, com que olhar você vai olhar para tudo que você vai viver naquele dia? Porque, queridos, eu posso ser bem sincero.
Você não precisa ser de Deus para olhar como todo mundo está vendo. Qualquer um sabe ver dificuldade, qualquer um sabe ver gigante, qualquer um sabe ver problema, qualquer um sabe ver. Para olhar para um problema, para um gigante, para uma situação e ver além, precisa estar agarrado em outra coisa, precisa estar olhando de outra forma. E o apóstolo Paulo estava olhando, orando pela igreja de Éfeso. Eu fico imaginando, queridos, olha para a vida de Paulo, pelo que ele estava vivendo, pelo que ele passou. Se ele não fosse convicto disso, ele não conseguiria influenciar a vida de ninguém. Mas ele escreve, não, eu tenho orado para que vocês possam se ver como deve ser visto. Vocês precisam se enxergar quem vocês são em Deus, a vocação, o chamado, o poder, a herança. É preciso ter convicção. Mas eu e você precisamos construir em nós essa visão. E você não constrói isso olhando o natural e se alimentando do natural. É olhando para a palavra e se alimentando dela. Eu olho para a palavra e me alimento dela. Eu olho para a palavra e me alimento dela. Gênesis 3:4, não precisa abrir, diz: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Preste atenção, queridos, porque se você quer entender quem você é em Deus, ou como você deve se comportar em Deus, vai para o início. O homem não tinha dificuldade de enxergar como Deus via tudo. E essa era a posição do homem e da mulher no Éden. Ele olhava para a criação, olhava para tudo que Deus havia feito, e não existia vergonha, não existia medo, não existia. Tudo era perfeito. Mas então, por conta do pecado, a Bíblia diz que quando eles pecam, os olhos se abrem. Uau! Os olhos para quê? Para o medo, para a incredulidade, para o mundo, para aquilo que o mundo tem. Então os olhos se abrem e eles passam a ter vergonha. Vergonha por quê? O que havia mudado naturalmente? Nada. Mas espiritualmente eles desobedeceram ao Senhor. Então a partir desse momento passamos a ter uma outra visão acerca de tudo que íamos viver. Só que em Cristo Jesus isso é restaurado. Em Cristo Jesus, a visão correta foi restaurada. Em Cristo Jesus, eu e você podemos voltar a olhar como Deus vê, podemos voltar a enxergar cada uma das coisas, além do que naturalmente estamos vendo. Jesus nos possibilitou, Ele foi esse acesso, Ele foi esse caminho. E por intermédio de Jesus, nós podemos enxergar e não ver como naturalmente estaríamos vendo. Agora é preciso, querido, não é maravilhoso que Jesus diz, vocês precisam permanecer em mim, porque aí eu permaneço em vocês. Então existe um esforço da minha e da sua parte, em fazer o que precisa ser feito do jeito certo. Não é sobre estar na igreja, não é sobre vir no culto, é sobre ser praticante do que está ouvindo. Você pode entrar aqui e sair daqui do mesmo jeito, e Deus não vai ser culpado por isso. Deus está te dando a oportunidade de crescer, está te dando a oportunidade de ajustar, de avançar, de mudar. Mas você precisa acolher a palavra, você precisa praticar a palavra. Olha o que 2 Coríntios, o apóstolo Paulo mesmo diz. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Colocou para mim? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto.
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo está falando que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás, o diabo. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Aí eu fico me perguntando, se ele cegou o entendimento dos descrentes, por que que nós que somos crentes ainda estamos com esse olhar turvo? Por que que nós ainda estamos com esse olhar meio nebuloso, meio não claro? Queridos, eu e você, enquanto olharmos com esse olhar, nós não vamos despertar nas pessoas o interesse de ver como nós estamos vendo. Quando você olha com o olhar correto, a sua pronúncia muda, a sua fala muda. Olhar com os olhos da fé não é olhar com a dificuldade do natural. Isso é muito característico. Se você de repente conversa com um arquiteto ou com alguém que mexe com construção, talvez você seja alguém que não entende nada. E aí eu me lembro de estar já diante de um terreno, e eu falar para a pessoa de como daria para fazer uma casa, e a pessoa dizer, desculpa, mas eu não entendi nada. Você está aqui? Talvez você conheça alguém, ou você é alguém que já comprou um apartamento na planta. A menos que você seja um investidor, e aí você já não está comprando para morar, você compra para um negócio, a sua visão é um pouco diferente, inclusive. Mas se você compra um apartamento para morar na planta, você não comprou na planta porque você chegou lá e viu um terrenão. Você não chega lá, vê um terrenão grande e diz, eu vou comprar um apartamento aqui. Não. Por que existe o decorado? Porque talvez você não tenha visão nenhuma do que vai ser, mas então eles projetam o que pode ser. E aí tem o decorado. Todo mundo que compra um apartamento visitou o decorado. Todo mundo que vive a palavra precisa ter visitado o decorado. Todo mundo que vive a realização do que Deus diz, precisa ter pela palavra visto isso primeiro. Então a pessoa foi, queridos, e comprou, ela visitou o decorado, e ela sai apaixonada. Talvez ali o que falta para ela é uma noção de realidade, que para chegar no decorado do apartamento que ela está comprando, ainda vai mais uns 400 mil, 300 mil. Mas isso aí a gente conta depois. Uma coisa de cada vez. Você ficou chateado porque você comprou um decorado. Não te falaram nada. Eles não entregam daquele jeito. Mas então você vai e compra um apartamento desse. E aí você vai falar para alguém que você comprou um apartamento. Você não fala para a pessoa que você comprou um terreno, uma parte do terreno. Você vai falar para a pessoa, transmitindo para a pessoa o apartamento que você comprou, pelo decorado. Você está entendendo alguma coisa? Então você vai falar para a pessoa, eu comprei um apartamento, quantos dormitórios? Não, são 3 dormitórios, mas dá para ser 2 porque você amplia a sala. Como você sabe disso? Você comprou um terreno. Não, mas quando eu fui ver o decorado, me falaram da planta e o que eu podia fazer. Você não transmite para uma outra pessoa uma coisa que você não sabe. Porque alguém te mostrou a realidade futura, você abraçou a visão, e agora você passa para outros a visão que você abraçou. Por que pela palavra não está sendo assim? Por que eu não olho para a palavra e aquilo se torna verdade em mim? E quando qualquer um perguntar de você, você não fala do que está vendo, você fala da realidade que foi impressa em você. Então essa é a vida que nós vivemos. O Senhor está aqui, queridos, olha para Abraão. Abraão não tinha filho. Então Deus vai e diz, você agora é pai de multidões. Senhor, eu preciso ver o decorado. Tá bom, olha o decorado, olha para os céus, olha para a areia. Era o decorado de Abraão. Abraão tinha que olhar e manter vivo nele aquilo que Deus tinha dito. Deus, quando olha para a terra, Ele não vê doença.
Deus não vê doença, Deus vê sarado, Deus vê saúde, Deus não vê escassez, Deus vê abundância. Então você está querendo dizer para um Deus de falta, quando na verdade não tem falta. Você quer falar para um Deus da doença, quando não existe a doença, para Ele a verdade é a saúde. Mas pastor, eu estou em falta, eu estou em doença, pastor, eu estou em tristeza. Queridos, ok, você pode estar, mas existe um olhar correto sobre o que você está vivendo. Existe um olhar correto, é ver além do natural. Naturalmente falando, é assim. Olha que coisa interessante, deixa eu ler esse texto para vocês. Números 13, 33, vai contar na verdade a história, ali em Números vai falar a respeito da história do povo de Israel. Como você bem sabe, queridos, Deus não foi planejando o que Ele tinha para o povo no meio do caminho. A impressão que dá às vezes, se a gente não conhece o caráter de Deus, parece que Deus libertou e agora Ele está lá com um problema. Então faz o povo rodar aí que eu vou ver o que eu faço, enrola aí. Deus não é assim, tinha um plano traçado. Mas então o povo de Deus sai do Egito. Por murmuração e incredulidade ficam ali, rodando, sem fruto, sem efeito, sem sucesso. E a Bíblia diz que já por muito tempo naquele jeito, próximo de adentrar a terra prometida, e eu gosto de pensar sobre isso, porque a gente pode falar da terra prometida como sendo quase que um nome, mas o nome era Canaã, terra prometida porque foi a terra que Deus prometeu. A terra prometida. Então Moisés reúne 12 espias, um de cada tribo de Israel, e diz: vocês vão até Canaã, vocês vão olhar a terra, e depois vocês vão voltar com um relatório, dizendo o que vocês enxergaram. Você sabe o nome dos 12 espias? Pastor, eu nem sabia essa história. Vamos ler a Bíblia? O que você acha? Mas olha que coisa, a Bíblia diz que os 12 espias voltam. Eles voltam de ter espiado a terra que Deus havia prometido. Eles voltam, e olha só o que diz, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, entre parênteses, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, lê lá, e éramos, aos quê? Foram os gigantes que falaram para Moisés o que eles tinham entendido dos espias? Você está aqui? Você lembra que João escreveu que ele era o discípulo amado? Aqui foram eles que disseram: nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Não foi ninguém que disse, eles se viram nessa condição. Então eles disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aí depois diz, aos olhos deles também. Eu gosto de um texto que diz na palavra de Deus que, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. É a palavra que diz isso. 12 foram enxergar a terra. 10 olham para a terra assim. Quase que eu erro. E 2 olham além das possibilidades, além do natural. 10 olham e diz, tem gigantes, nós somos como gafanhotos. 2 olham e diz, a terra está para nós. A terra é nossa. A terra mana leite e mel. Meu, tem os cachos de uva, a terra é nossa. Tá pra... Aí eu fico imaginando, queridos, 10 falando, não deu para nós. Josué e Caleb, cara, a hora que a gente entrar, imagina a gente comendo essas uvas, imagina a gente fazendo isso, imagina a gente indo por lá. Era a mesma terra, eram
eram os mesmos gigantes, mas era a mesma promessa, era o mesmo juramento do Senhor. É o que você tem feito diante daquilo que Deus tem dito a mim e a você. Você olha e vê gigante, ou você olha e vê, Deus falou, se tem gigante aí no meio, a terra é nossa. Você está entendendo alguma coisa? Números 14, do 6 ao 9 diz: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terá terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Cadê? Porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. 10 olham e diz: somos como gafanhotos. 2 olham e diz: podemos derrotá-los como pão. O que diferenciou um do outro? O que diferencia todo um exército com medo de um gigante e um menino que chega e diz: todo um exército olhou o que enxergava, Davi chega olhando além. A Bíblia diz que o profeta está rodeado por um grande exército. Os profetas eram odiados pelos exércitos inimigos, porque eles conseguiam ajudar o povo, eles falavam em nome de Deus e muitas vezes livravam o povo e declaravam a vitória para o povo de Deus. Então o exército se reuniu para matar. 2 Reis 6, 14 a 17 diz: ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, consegue comprar para mim? 2 Reis 6, 14 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Põe para mim e passa para o outro. Aí, estamos aí. Põe o próximo. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Preste atenção, querido, eu vou pôr o óculos de novo. Camila não vai poder dizer que eu usei pouco seu óculos. O moço chega para o profeta e dá um grito: o que faremos? O profeta, com o olhar certo, diz: ei, não temas, maior é o exército que está conosco do que esses que você está vendo. E aí então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e os carros de fogo ao redor de Eliseu. Você está aqui? Você consegue entender, queridos, que tudo que o diabo quer fazer comigo e com você é te fazer não entender quem você é em Deus e o que você pode nele? Quer um exemplo a respeito disso? Bem simplesinho. O desenho do Rei Leão. O Simba era um rei,
com a morte do Mufasa, ele é declarado rei. Mas porque o tio diz para ele que ele era o culpado, ele vai embora, não podendo viver aquilo que ele tinha como direito. Todas as vezes que o diabo conseguir mudar a sua visão de quem você é, você está afastado do que Deus te projetou para ser. E a oração de Paulo foi que eles tenham os olhos iluminados para enxergar a herança deles. A Bíblia diz que você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Talvez a culpa que o diabo está jogando sobre você tenha te feito estar não entendendo. Eu não tenho direito de viver, eu não tenho direito de orar, eu não tenho direito de falar. Quantas vezes, quantas pessoas eu já conversei dizendo: pastor, eu levanto as minhas mãos e então o diabo vem e diz para mim: eu sei o que você fez, eu sei. E se você não entender quem você é, quem é o teu advogado, que existe perdão nele, que existe reconciliação nele, que existe força nele, você nem consegue se ver como Deus te vê. Então não é só simplesmente como você deve olhar para as situações, mas é como você deve se ver. Existe um olhar correto a respeito de quem você é. A Bíblia diz que você é filho amado, a Bíblia diz que você é embaixador dele, a Bíblia diz que você é filho, a Bíblia diz que você é nação santa, é povo de propriedade exclusiva dele, é mais do que vencedor. Então tudo que o diabo vai querer que você veja em você é menos do que isso. E se ele conseguir te colocar nesse lugar de diminuir quem Deus te capacitou para ser, você não vai se sentir capaz de viver o que o próprio Deus tem para a tua vida. Então toda a visão, você só tem autoridade, querido, para olhar para o monte e entender que o monte deve sair dali, porque você entendeu que a autoridade quem te deu foi Ele, quem te perdoou foi Ele. O filho mais novo pede para o pai a herança porque ele quer ir embora, viver do jeito dele. O filho mais velho está com o pai o tempo todo. Quando o filho volta, o pai faz uma festa. E então o filho mais velho diz: pai, eu estive contigo o tempo todo e nunca fez uma festa dessa para mim. Você não vai ver o pai virando para ele dizendo: ô meu filho, me desculpa. Ô meu filho, não fica assim não, não. Você não vai ver ali o pai querendo contornar um sentimento errado ou uma visão errada acerca do filho mais velho. Ele simplesmente chega para o filho mais velho e diz: ei, tudo que é meu é teu. Ele quis dizer em outras palavras: nunca fez a festa porque não quis, porque estava aí. O mesmo bezerro que eu matei estava aí, você podia ter matado e feito a festa. Deus não te fez um pedinte. Você é filho. Eu lembro que eu ouvi há um tempo atrás, eu não sei quantos de vocês vão entender isso, mas aí talvez a gente teria que falar um pouco mais sobre justiça de Deus. Mas eu me lembro quando eu ouvi, a Bíblia fala, a palavra Bartimeu é filho de Timeu. Então quer dizer que Bartimeu tinha um pai, mas porque era cego, se tornou um pedinte. Você tem um pai, mas todas as vezes que você não enxergar quem é o teu pai, você vai estar nesse lugar de miséria, de ser um pedinte, de não estar à altura do que Deus te projetou para ser. Você está entendendo alguma coisa? Existe um olhar correto sobre aquilo que você está vivendo. Existe um olhar correto acerca de quem você é. Por muitas vezes eu já orei ao Senhor, querendo que pela imposição de mãos eu conseguisse transmitir para as pessoas a segurança que eu tenho. Eu sou alguém seguro. Isso já me blindou de muitas formas. Porque eu vejo como a insegurança na vida de algumas pessoas trava elas de viverem muitas coisas.
Mas eu entendi que parte dessa segurança que eu tenho se dá do relacionamento que eu tenho com o Senhor. Então não é uma coisa que eu sou, porque eu caminho com Ele, eu entendi que eu posso ser e sou quem sou. Você está aqui. Mas você precisa compreender mesmo que caminhar ao teu lado, que você seja o profeta que diz para a pessoa do teu lado: ei, veja como se deve ver. Que você seja como o apóstolo Paulo dizendo: ei, que os seus olhos sejam iluminados, que os seus olhos se abram e que você possa ver essa situação como ela é. Porque eu volto a dizer, queridos, a Bíblia não diz se existe um monte, ela não diz ignore um monte, a fé não ignora a situação, a fé não diz que não está ali, a fé diz: está aí, está doendo, tem falta, mas é além, eu estou vendo além, eu não vejo o natural, não é o natural que me guia, eu estou vendo além, pelos olhos da fé. Você está entendendo alguma coisa? Aleluia, aleluia. Sempre vai existir, querido, um olhar correto acerca do que nós estamos vivendo. Na passagem em João 4, quando Jesus está com a mulher samaritana, ele fala algo interessante, ele diz: levante seus olhos, vejam, vocês estão dizendo que existe ainda 4 meses para a colheita, mas eu digo, levante os seus olhos e veja, os campos já estão prontos. Então naturalmente você vai olhar e dizer: ainda vai demorar. Naturalmente você olha e diz: ainda não é o tempo. Naturalmente você olha e diz: talvez não. Pela fé você olha e diz: está pronto. Esse é o tempo, essa é a hora, é para agora. A fé diz: é para agora, é hoje, não é amanhã, é hoje. A fé não é um olhar sobre o futuro, não, a fé é hoje. É por isso que quando os espias chegam para lá, agora, queridos, preste atenção, porque os 10 espias que não enxergaram corretamente, contaminaram todas as tribos. Cuidado com quem tem passado uma visão para você, que não é a da palavra. Cuidado com quem tem dito para você, do que qualquer um consegue ver. Fique com o relatório de quem está olhando como Deus vê, que está olhando pelos olhos da fé. Quando alguém estiver dizendo, falando para você como é, observe, antes de concordar, veja, não, existe, está alinhado. Eu me lembrei aqui, nós temos um claviculário, aqui na nossa igreja. Para quem não sabe o que é um claviculário, claviculário é um lugar, é um objeto que guarda e armazena as chaves. Como nós temos muitas portas, muitas coisas, nós temos um claviculário. Está comigo? Nesse claviculário, nós temos os títulos de cada um dos cômodos. Se você falar para mim agora: pastor, onde estão sendo armazenadas, o cimento? Eu vou dizer para você: vai até o claviculário e pegue a chave da cozinha industrial. Você está comigo? Pastor, vocês têm uma cozinha industrial aqui? Pastor, talvez você não entende, né? Essa cozinha industrial não está pronta ainda. Mas todos os dias nós confessamos. Pega a chave da cozinha industrial. Ei, aquilo que você vê, queridos, nós chegamos nesse lugar, nada era como está. Nós tivemos que olhar pelos olhos da fé e falar: aqui vai ser o templo, aqui vai ser banheiro, aqui vai ser... Você está entendendo alguma coisa? Não precisa fé para enxergar o gigante e dizer que o gigante é gigante. Qualquer um consegue ver. Não precisa fé para olhar para o problema e falar: é um problemão. Qualquer um consegue ver. É preciso fé para olhar o gigante e dizer: é um gigante, mas meu Deus é maior.
É preciso fé para olhar para o problema e dizer: "Eixe, eu estou vendo a solução, você não vê lá não?" E é por isso aí a gente talvez volta para aquele início que eu estava perguntando para você. Nós estamos em um reino de alegria. Queridos, quando que você olha para um cristão que para tudo que vê, ele está vendo com os olhos da fé? Está comigo? Tudo que ele vê, ele está vendo como Deus vê. Você consegue ver tristeza nele? Deixa eu perguntar para o lado de cá. Se alguém está com esse olhar correto acerca de ver além do natural, você consegue olhar para essa pessoa e ver tristeza nela? Porque a tristeza está totalmente ligada a viver pelo que se vê. A reação, ela é totalmente ligada ao que se vê. Mas se eu vivo por fé e não pelo que vejo, é por isso que eu vivo feliz, é por isso que eu vivo em paz, é por isso que eu vivo, pastor, é por isso que eu vivo assim. E aí, queridos, o que vai faltar para mim e para você, é por isso que a gente precisa estar nesse lugar, porque quando entrarem nessa igreja e encontrarem Josués e Calebes, que vão estar um conversando com o outro, não importa a dificuldade, eu me vejo lá, eu me vejo fazendo, eu me vejo comendo. Tudo que vai precisar acontecer, é você dizer: "Ei, vem cá, vê, dá uma olhada lá." É por isso que nós somos tidos como loucos, porque não é normal você olhar para gigante. É mais normal, preste atenção, o normal é olhar para gigante e dizer: "Ei, nós somos como gafanhotos." O anormal, a loucura, é olhar pelos olhos da fé e dizer: "Ei, nós vamos esmagá-los como pão." Ei, não é sobre olhar e falar o que está vendo, é sobre olhar e falar do que viu nele, do que viu pela palavra, do que viu em fé. Mas sabe o que vão fazer? Sempre vai ter gente do teu lado que vai dizer: "Ei, mas você não viu o gigante? Ei, mas você não viu que a terra é fortificada? Ei, mas você não viu o tamanho do exército? Ei, mas você não viu o tamanho do problema?" Ei, tenha paciência com eles ainda não estão vendo como você vê. Ei, não escorraça com eles não, calma. Só seja convicto do que você está vendo, a ponto de eles tentarem te falar do gigante, e você falar: "Ei, eu vi o gigante, mas dá uma olhada nas frutas, dá uma olhada em como essa terra é boa, dá uma olhada no exército que está conosco." É por isso que eu e você podemos sim, querido, estar nesse lugar e nos alegrar. Eu te convido, decida essa noite ter uma visão correta acerca de quem você é e de tudo aquilo que você está vivendo. Decida essa noite ter uma visão correta acerca de quem você é. A Bíblia diz que você foi perdoado. O diabo vai querer dizer que você pecou, que você errou, e não existe perdão para você. Você está aqui essa noite, e eu quero dizer a você, em nome do próprio Deus, Ele te perdoa. É por isso que você precisa, assim, se você não entender que esse amor te banhou, Ele te assegurou, Ele te inundou, fica difícil você querer caminhar as próximas milhas. Como que eu vou ter ousadia para olhar para um gigante e falar: "Ei, gigante, você é caído, você é falido, você morreu para mim"? Se eu não entendi que eu primeiro fui amado e o próprio amor me amou, não é na tua força, é um olhar dele.
Dançar depois de feito. É só continuar se alegrando porque viu. Celebrar depois que viram. Não precisa fé não. Só precisa enxergar mesmo. A fé dança antes. A fé celebra antes, porque já viu. Vamos lá? Presta atenção, presta atenção. Se nunca tivesse existido um decorado, o primeiro que fosse falar a respeito da visão de um apartamento seria louco. A questão é que eu e você aqui já visitamos muitas coisas que Deus já fez por nós. Então está até mais fácil para nós hoje. Você só precisa olhar para você. Se olhe no espelho e se veja como Deus olha para você. Você já foi amado, você já foi perdoado, você já foi levantado e fortalecido por Ele, nele. Mas olhe para as situações e para as coisas. Ei, vai existir mesmo assim, vai ser loucura, porque afinal de contas não estão vendo o que você vê. Afinal de contas, eles não estão vendo o que você está vendo. Não dá para culpá-los, eles não estão vendo o que você está vendo. Não dá, não dá, não dá. Eles não conseguem ver o que você está vendo. Você pode ficar de pé? Ei, eu sei que existe unção aqui. Preste atenção, eu aprendi isso há muito tempo atrás. A palavra não é minha. A palavra não é minha. O que foi ministrado aqui essa noite não foi invenção minha. Existe unção para confirmar a palavra ministrada. Então eu sei porque sei que essa noite o nosso olhar será mudado. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Você não entendeu. Existe unção aqui essa noite. Sabe quando você vai no oftalmologista, eu não estou enxergando direito. Aí o Espírito Santo diz, ei, espera aí um pouquinho, deixa eu limpar então a sua visão, deixa eu te fazer ver com clareza. Vamos adorá-lo. Você aprendeu agora que é com a mão levantada, não é? Vamos celebrar a vida dele em nós. Eu creio que coisas vão ser derramadas em nós aqui ainda, queridos. Eu creio. Obrigado, Pai. Eu creio. Obrigado, em Pai. Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra. Volta nisso, não sou movido. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra. Não sou movido, não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra.
Vamos, declare! Declare mais uma vez. Não sou movido pelo que sinto, e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. sou da palavra. Mais uma vez. Não sou movido pelo que sinto, e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra. Só voz. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco. Não sou guiado. Sou da palavra. Mais uma vez. Não sou guiado. Por sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra. Mais uma vez. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra e nela eu creio. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra, nela eu creio. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra, nela eu creio. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra e nela eu creio. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra e nela eu creio. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias. Sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível é possível. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Olhos iluminados, olhos abertos, um olhar sobrenatural acerca de tudo que estamos vendo naturalmente falando. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, suas mãos levantadas, fique bem à vontade. Continue nesse lugar, não sai desse lugar não. Mas eu quero conhecer você que nos visita pela primeira vez e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Pode continuar com sua mão levantada, porque se você entrou aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você venha aqui na frente. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus essa noite,
e ter esse olhar correto acerca de tudo que você vai viver, você precisa deixar. Lembra que eu falei que o pecado mudou a visão de quem nós éramos? Desde que Adão pecou, a visão mudou. Mas você precisa entender que Jesus trouxe de nós a visão correta novamente. E para que você veja corretamente as coisas que tem a você, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Sem que você entregue a sua vida a Jesus, você não consegue enxergar como deve ser visto. É importante, você precisa entender, essa decisão faz total sentido para aquilo que nós desejamos viver em Cristo. Se você entrou aqui essa noite e nunca fez essa oração, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar com você. Existe alguém? Sai do teu lugar e vem aqui. Não perca tempo não, Deus está te oportunizando. Vamos, existe alguém? Talvez você entrou aqui, você se afastou dos caminhos do Senhor, e não me importa saber o que você viveu, mas você deseja essa noite voltar, devolver o domínio, o controle da tua vida a Jesus Cristo. Existe alguém? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se não tem ninguém, continua no teu lugar aí. Continue se alegrando nele, celebrando ele. Você ama ao Senhor, você já entendeu, Deus está te dando a oportunidade. Vem aqui na frente, deixa eu te dar um abraço, mude a sua vida para sempre. Existe mais alguém? Vai, sai do seu lugar e vem para cá. Toma essa atitude de coragem por alguém que teve coragem por você. Existe mais alguém? Eu sei que tem, eu estou percebendo isso. Aleluia, 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 aleluia. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade? Existe alguém que não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas? Existe alguém? Vem aqui, nós vamos orar por você. Aleluia. Eu vou orar por duas pessoas aqui. Vamos, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do Simvaldo. Sofreu um acidente no trabalho, está internado. Eu não sei o que esse acidente trouxe como sequela a ele, mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus, ele sarado. A saúde dele totalmente restaurada, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pela Regina, todos os pensamentos malignos e a esquizofrenia, eu declaro ela sarada. Pai, nós já ouvimos outros testemunhos de pessoas que foram curadas, e esse nome não é maior que o nome de Jesus. Eu declaro vida, saúde à mente dela agora, em nome de Jesus, livre de todo mal, em nome de Jesus. Por circunstâncias, sou da palavra, e nela eu creio, não sou movido e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho nem inabalável, impossível, torna possível.
sua vida a Jesus? Você quer entregar sua vida a Jesus? Você também? Ora com eles. Eu preciso de alguém para orar aqui. É com ele? Vem cá, ora com ele. Baixinho, baixinho. Ó, vamos cantar baixinho que eles estão orando por eles, ok? Não sou guiado da palavra, Vocês não sabem a letra, não? constância Da palavra, e nela eu creio. posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível torna possível. Não vou. Você está feliz? Você é feliz? Queridos, 4 pessoas essa noite passaram a ter uma visão correta acerca de quem elas são em Deus. E o maior milagre que podemos provar é esse. Não é perna crescer, não é braço crescer, não é morto ressuscitar, é ser salvo por Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Eu tenho 3 livros para indicar. Fica em pé aí mesmo. Voando como as águias, um livro bem curtinho, vai te ajudar a estar nesse lugar e voar aí. Andando por fé, cruzando o limiar, aprendendo a viver pela fé. Amém? E um outro